aqui, ó, mais um vídeo, começando mais um vídeo. Por que que eu gosto de Aiwa? Simples, pessoal, simples. Porque Aiwa é uma lenda. Esses minicistas da Aiwa é uma lenda, não tem pra ninguém. Falou em miniciste Aiwa, até enrolei o nome aqui, ó. Entendeu? A Sony até tentou. Tem gente que é fanboy da Sony, curte Sony e tal, né? Mas Aiwa é Aiwa, não tem jeito. Aiwa é o carro-chefe do Mini-System. Porque quando apareceu esses aparelhos da Aiwa, carrossel de CDs, então o que acontece? Puxou as outras marcas. As outras marcas foram obrigadas a evoluir. Mas quem chegou primeiro com esses display aí, ó, colorido, lindão, esses painel lindo aí, ó, potência, foi a Aiwa, beleza? Não tem pra ninguém. Foi a Aiwa quem primeiro fez os amplificadores aí separado, sub dos médios, né? Foi a primeira a fazer essas caixas com esses dutos aqui, ó, de subwoofer. Esse subwoofer aí, ó, um em cada caixa, tá vendo, ó? A Aiwa foi inovadora aí, ó. Essa ideia aí, beleza? Então, são um sub em cada caixa, separado dos médios, hein? Tá top demais, aparelhos potentes, a qualidade de som indiscutível. Um som perfeito para curtir na sua sala, no seu quarto. Entendeu? Não é só para lugar externo, mas para uma sala e um quarto é perfeito, galera. Perfeito, perfeito. Não tem para ninguém. Aí o pessoal fala, mas aí eu era muito problemática, dá muito problema no CD aqui, ó. Ah, sim, dá problema no CD. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Dá problema no CD, mas acontece o que? São mecanismos de plástico, galera. Se eu abrir aqui, ó, são mecanismos de plástico. Então o que acontece? Ele tem aqui, ó, ele corre através de trilhos aqui, a bandeja. Então isso aqui é lubrificado com graxa, né, graxa especial. Então o que acontece? Existem umas engrenagens lá que elas vão dar aquela tração para puxar a gaveta, para fechar, para abrir, para girar o carrossel. Então o que acontece? Na hora que dá a tração lá naquelas engrenagens, então essa folguinha que tem, aí o que acontece? Aí dá esse trancozinho, às vezes dá um trancozinho na hora da tração das engrenagens, faz o trancozinho e como é plástico, ele dá aquela enroscada. Entendeu? Aí a pessoa vai com a mão lá, aqui, ó, dá um toque. Esse aqui não, esse aqui tá, ó, tá vendo? Tanto fecha como abre sem precisar dar o toque, né? Mas geralmente porque eu fiz uma revisão aqui, ele tá com outros problemas aqui, mas não esse de enroscar, porque eu dei um polimento, dei uma lubrificada com aquela graxa azul especial para esses mecanismos, entendeu? Então esse aqui já não tem esse problema. Mas o que acontece? Esse de 5 CD é o mais complicado. Então por que o pessoal fala muito mal desses mecanismos? Porque com o tempo ele ficava abrindo sozinho, entendeu? Quando vai fechar, beleza, porque você vai fechar a gaveta no CD, porque você veio aqui perto do aparelho, você veio colocar CD lá dentro e vai fechar a gaveta. Tocou, ele dá aquela enroscadinha, dá um toquinho com a mão, ele fecha. Então o usuário já está aqui, entendeu? Agora o problema dele ficar abrindo e fechando gaveta sozinho, são problemas que tem sensores, tem umas microchaves que vai fazer essa ativação, tem umas alavancazinhas de plástico que vai flexionar as microchaves, que com o tempo dá problema. Aí o que acontece? Os técnicos da época não estavam preparados para isso, então não tinha tanto conhecimento para resolver esses problemas, né? Então aí é onde entrava a dor de cabeça do usuário, entendeu? E na maioria das vezes, talvez esses problemas de mau uso. O fato dele ficar abrindo a gaveta, a pessoa vai lá e empurra com a mão com tudo, ou puxa. Então as engrenagens lá dão aquelas patinadas, né, são dentadas. Então já faz aquela avaria, porque são de plástico.
Então aí começa cada vez mais problema, acabava condenando o mecanismo de CD por falta de conhecimento técnico dos técnicos da época, não estava preparado para isso, para esses carrossel de 5, de 3, 5 CD. Aqueles de 3 CD são mais simples ainda de mexer do que esse, porque a Aiwa estava à frente do seu tempo. Então o que acontece esses mecanismos aqui, hoje em dia, até quem não é técnico consegue resolver esses problemas com facilidade. Mas na época não, na época era diferente. Eu tenho um mecanismo desse de 5 CDs, que era um F9. Eu vou lá só para para mostrar um pouco sobre ele, beleza? Vou dar pausa aqui e vou voltar lá. Vamos soltar um pouquinho o som aqui para a gente sentir um pouco ele, ó. Cadê o controle? Aí, galera. Olha que belezura. Volume 26, olha o peso. É um grave surreal, galera. Só quem tá aqui que sente. A gente sente estremecer dentro da gente. Aí outra coisa que eu lembrei aqui, galera. Outra coisa que eu lembrei aqui, ó. Ninguém fala, por exemplo. Todo mundo fala que a dá muito problema no CD, né? Então sobre os problemas todo mundo gosta de falar, né? Mas você não vê falar que deu problema, que dava problema nos tape deck, né? Aqui, ó. A Aiwa começou com esses tape deck aqui, ó, alto reverse nos dois, sem aquelas teclas físicas aqui, ó, mais digital aqui no painel. Alto reverse nos dois, qualidade excepcional, qualidade de gravação, porque para você montar suas músicas, a gente montava nossas fitas com, por exemplo, um CD, tem uma ou duas músicas que a gente gosta, então a gente pegava vários CD aí, ia montando as músicas aqui no toca-fita. Você pegava uma fita de um amigo que ele tinha lá de assim, uma montagem ou uma sequência que você queria, você pegava emprestado na hora, você colocava um aqui, ó. Pegava uma fita Vision, então regravava, aí já copiava para você, beleza? Então, esse tape deck top. O que dava problema aqui no tape deck? Era só as correias, nada mais. Então as correias, os técnicos aqui de boa, né? Trocava as correias de boa, então isso ninguém fala. Só fala do CD, por quê? Falta de conhecimento técnico para trabalhar nesse tipo de mecanismo que era uma inovação da época. E outra coisa que eu vou explicar lá, no mecanismo lá que eu vou mostrar aí numa placa de outro Aiwa, beleza? Dando pausa aqui. Bom, voltando aqui, galera, eu tô aqui com o mecanismo aqui de um Aiwa F9 aqui, ó, meio que sucateado aqui. Com ele aqui só para aproveitar, tá com a lente ainda, tal, aqui, ó, a parte frontal, que isso aqui também, isso aqui é valioso, hein, galera. É difícil encontrar essas tampas de CD, entendeu? Principalmente no N6, 1060, esses aí, né? Então tá aqui, ó, ele por baixo, aqui, ó. Vamos ver aqui, olha só. Olha só, essa é a placa dele. Olha lá. Tá vendo aí, galera? Já começava por aqui, a placa, né, galera? A Aiwa já veio com uma tecnologia bem avançada para o seu tempo, que pegou os técnicos que não têm muito conhecimento, com esses mecanismos aqui, ó, SMD. Tá vendo? Isso aqui são capacitores, fusistores, bobinas, transistor aqui, ó, SMD, ó. Tá vendo aí, ó? Ó, essa aqui é a placa do CD. E na placa frontal do painel, na placa do display, na placa lateral, tudo nesse tipo aqui, né? Que é placa dual layer. Eu não sei se pode se dizer que é dual layer. Se estiver errado, me corrijo aí, né? Eu sei que as placas de PC, né?
computadores, notebook, as placas-mãe, elas são dual layer porque são múltiplas camadas, né? Então, não sei se essa aqui pode ser chamada de dual layer, né? Porque ela tem componentes do lado e do outro da placa, né? Os componentes convencional, que já era comum na época, fica do outro lado. E desse lado aqui fica os componentes SMD e alguns chips, né? Que esses chips aqui ainda são de terminais, né? Mas eles são soldados por esse lado da placa. Então são SMD também, entendeu? Então, até para trocar um chip desse aqui, muitos técnicos não têm essa habilidade, entendeu? Para trocar um chip desse aqui. Então, então o que acontece? Isso aqui é só a placa do CD. Então o que acontece aqui, ó, essa aqui é essa pecinha branca aqui, é porque não dá para focar lá. Essa pecinha branca aqui é uma alavancazinha, tá vendo? Ó? E aqui tem uma microchave, que dependendo da posição da gaveta, essa alavancazinha vai flexionar. Aqui é uma microchave que vai dar o comando para abrir ou fechar a gaveta. Tem outra que dá o comando para acionar o elevador da lente para ele subir ou descer. Então o que acontece é na hora que o CD chega lá, que o sensor que fica lá na bandeja vai detectar que tem um CD ali, vai mandar a informação para o processador, entendeu? E essa alavanca aqui, ela vai estar acionada aqui, a chavinha que vai fazer o elevador subir para erguer o CD, encaixar lá no local e começar a fazer a leitura, né? Então essas chavinhas, essas microchaves davam muito problema. Essas alavanquinhas aqui de plástico aqui, ó, às vezes ela estava muito folgada ou desgastada, então ela não batia no momento certo, ficava fora do tempo, entendeu? Então tudo isso aí são os conectores aqui de cabo frete, que poderia ficar oxidado e dar um mau contato aqui. São alguma trilha trincada, entendeu? Alguma solda dessa aqui, ó, são muitas soldas, entendeu? Uma solda dessa aqui que ela trinca, que é chamada solda fria, em determinado local pode já afetar daí o funcionamento, né, do aparelho, né? Então o que acontece? Muitas engrenagens, entendeu? Aqui no mecanismo, ó lá, cheio de engrenagens. Então o que ocasiona esse problema de ficar abrindo e fechando sozinho, o carrossel às vezes não girava, gira lento, até o carrossel para girar aqui tem um comando e tem um motorzinho que vai dar essa tração. Esse motor com o tempo ele pode ficar fraco, girar muito lento aqui o carrossel, que pode ser, inclusive tem um resistor aqui na placa, um resistor convencional lá do outro lado da placa, que determina ali a corrente que vai no motor que vai tracionar esse carrossel. Então se esse resistor tiver com a resistência alterada, então a corrente não vai ser suficiente para dar aquela potência necessária para girar esse carrossel. E a correia dele também, se estiver muito folgada, estiver patinando, entendeu? Tudo isso influi, entendeu? Essa parte aqui do CD. E esse mecanismo de 5 CDs era o mais complicado, mais difícil de trabalhar. Aquele de 3 CDs é relativamente fácil comparado a esse, né? Então é isso aí, galera, isso aí. Então a Aiwa, mesmo com esse detalhe que era referente mais ao CD, entendeu? Ainda para mim, na minha opinião, não tem para ninguém. Aiwa é o rei do mini system e ficou, entendeu? Parou, por que parou? Foi interesse dos donos, né? Oferta irrecusável, entendeu? E vai de acordo com os projetos de vida e, né, empresarial dos empresários, né? Então, porque se a Aiwa tivesse seguido em frente, o que ia acontecer em seguida? Já tinha o N-meio 1060, o mecanismo de fita já era uma gavetinha com uma fita só, entendeu? O CD player já era aqueles mais simples, de 3 CD, porque não chegou a chegar aqui no Brasil, mas tem uma versão ali do 1060,
que o leitor dele de CD já lia VCD, que é aquele CD com vídeo, entendeu? Do N6 também, só que não chegou aqui no Brasil essa versão, não deu tempo de chegar, né? E com certeza, se permanecesse, se fosse mais para frente, a Aiwa já iria começar a lançar os seus aparelhos já com porta USB, porque aí já iria ter aquela possibilidade do MP3, né? Foi quando estava se popularizando o MP3, então já quando começou a se popularizar já chegou no mini system da Sony, por exemplo, que no lugar do tape deck, dos dois tape deck, tinha duas entradas USB. Daí é infinito. Então o leitor de CD com certeza já iria ler VCD, já com certeza a versão que lê o VCD com certeza lê CD no formato MP3, né? Então já iria estar bem mais completo, né? E mesmo porque o CD passou a ser desuso com o tempo, né? Por causa do MP3, então não seria problema, mas por interesses empresariais aí dos proprietários aí da marca, acho que para eles foi mais interessante, né? Passar para frente, né? Investir em outra coisa, sei lá. Mas é isso aí. Aiwa é Aiwa, o resto é conversa. Entendeu? É por isso que eu gosto da Aiwa. Encerrando por aqui com o nosso monstrengo aqui, ó.